Aleluia, Pai, exaltado seja o teu nome, Senhor. Pois não há outro como tu, Pai. E nada se compara à tua grandeza. Tu és grandioso, majestoso e fiel. Incomparável és, Senhor. Acima de todos, tu és Deus, o único Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas, incomparável, majestoso e real. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te exaltamos e reverenciamos a tua santa presença. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode cumprimentar o seu irmão de alguma forma possível. Seja com um soquinho, cotovelinho, chutinho. Eu não sei dar nomes melhores do que esses. Aleluia. Então pode se sentar. Glória a Deus. Bom dia, gente. A graça e a paz. O pessoal está alegre de estar aqui de manhã. Eu gosto muito do culto da manhã. Nós estamos na nossa terceira escola dominical. Amém, irmãos? Estamos com uma classe linda ali no discipulado. Uma classe realmente maravilhosa, inspiradora e animadora. E com a nossa classe aqui, estudando sobre o ABCs da fé, os fundamentos da fé. O que é a fé, como a fé vem e como liberá-la. Esses são os ABCs da fé. Isso é um posicionamento que o irmão Reagan, ele depois de pregar na primeira metade do século, onde os acampamentos, as pessoas ficavam uma semana na igreja, e chamava acampamento porque as pessoas de fato iam para os terrenos das igrejas com cabanas, e eles acampavam por uma semana com culto de manhã, de tarde, de noite, e é daí que vem o nome acampamento, porque as pessoas acampavam de fato. Mas depois, quando a coisa começou a avançar e começou a ficar difícil esse tipo de coisa, os cultos foram reduzindo, então o irmão Reagan criou esse seminário menor, digamos assim, do ABC da fé, o que é a fé, como a fé vem e como liberá-la. Nós estamos, durante todo esse mês, indicando fortemente que você adquira este livro aqui, que chama Novos Limiares da Fé. Eu já falei isso nas outras vezes que anunciamos e vou falar mais uma vez. Esse livro foi meu livro de cabeceira por alguns anos, eu li ele incessantemente. Eu realmente não posso dizer quantas vezes eu já li esse livro. Ele é maravilhoso, ele é extremamente educativo e ele é em formato de apostila, é muito legal, tem os tópicos, versículos-chave, é fantástico. E você faz muito bem de adquiri-lo, está vendendo lá na nossa livraria. Beleza, pessoal? Graças a Deus. Eu vou entender que é de manhã, aí a coisa é um pouco mais lenta, né? Essa coisa toda. Ô, glória. Então, já está virando deboche também. Glória a Deus, gente. Você trouxe a sua Bíblia? Amém? Então, nós falamos nos 2 primeiros dias. De fato, no primeiro dia a gente falou um pouco sobre a importância também da fé, mas falamos bastante sobre o que é fé. E existe um conceito que eu quero recolocar. Nós falamos na semana passada e eu quero trazer novamente hoje para que a gente possa seguir. A igreja cristã parece que ela está vivendo um racha por não entender que a fé tem, de fato, 2 aspectos. Amém, irmãos? A fé, ela começa na crença em Deus. Amém? Chamemos isso de fé vertical. Amém? Então, a fé em Deus. E muitos textos da Bíblia que falam sobre a fé, assim, com artigo definido, está falando especificamente dessa fé em Deus, a fé em Cristo Jesus, a crença que nos salva. Amém? É a fé em Deus. Fomos chamados para essa fé. Que fé é essa? A fé em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Essa fé. Mas dessa fé emana uma fé para o que a gente vai chamar de fé vertical, que afeta o seu dia a dia. Porque o justo vive pela fé, ou seja,
Esse relacionamento vertical com Deus, vertical? Vertical. Ele vai demandar todo o seu comportamento de fé na horizontal. E tudo na sua vida deve ser misturado com fé. Então, hoje parece que as igrejas não conseguem entender que existem essas duas dimensões. Existem igrejas que apenas pensam que só existe fé para crer em Deus, e no resto se vira aí, negão. Amém? Se vira aí se quiser. Porque Deus não tem nada a ver com isso. Mas, por outro lado, também existem outras igrejas que estão caindo no exagero de quase eliminarem a vida com Deus. E viverem só de fé para dia a dia e coisas. Amém, irmãos? E essa fé está cada vez mais empobrecida do relacionamento com Deus e com Cristo. Amém? E para falar a verdade, essa fé apenas horizontal, ela tem pouquíssima diferença de autoajuda. E também vai ter pouquíssimo resultado na vida das pessoas. Você está comigo? Faz as pessoas se sentirem bem no culto, mas não tem vida prática nenhuma. Por quê? Todo o efeito do poder de Deus nasce da fé vertical com o Senhor. Amém, irmãos? Então, falamos sobre o que é fé, e eu queria que você fosse comigo para Romanos, e capítulo 10, a partir do versículo 8. Amém, irmãos? Na semana passada também falamos sobre a fé, mostrando que todas as pessoas andam em fé de alguma forma. E eu dei o exemplo, por exemplo, da porta de shopping ou porta de supermercado. Você se dirige para o supermercado ou para o shopping, vendo que a porta está fechada, mas você não para de ir. Não é verdade? A porta está fechada, você não conhece o dono do shopping, não conhece o segurança, não conhece talvez ninguém que teoricamente você saberia que poderia chamar para abrir a porta para você, mas você continua indo. Você está comigo? Porque existem conhecimentos prévios em você que te garante que quando você chegar lá, aquela porta vai abrir. Pode ser a sua experiência de já ter chegado lá, além já ter visto essa porta se abrir. Pode ser o fato de que você sabe que o shopping e o supermercado têm todo o interesse de que você entre lá e eles não iam manter a porta fechada para você não entrar. Você está comigo, irmãos? Mas o que eu quero te mostrar é que com essa atitude você anda contrário ao que você está vendo. Amém, irmãos? Outro exemplo que eu te dei é que você provavelmente, se nunca fez uma endoscopia ou uma cirurgia, nunca viu o seu estômago. Amém, irmãos? Eu nunca vi o meu, nunca fiz endoscopia. Que eu me lembre. Amém? Mas nenhum de vocês é capaz de me provar que eu não tenho. Você está comigo, irmãos? Eu sei que eu tenho certeza que eu tenho. E eu sei que tem suco gástrico nele, funcionando, eu sei o formato dele. Tudo isso baseado nas informações que eu tenho acumulado desde a minha infância. Amém, irmãos? Então, esse background de informação faz com que eu tenha certeza de algo que eu nunca vi. Sim? Eu posso convencer você, se você não fez bariátrica, que você não tem estômago? Não, não posso. Você tem certeza que eu tenho. Amém, irmãos? Apesar de vivermos hoje numa época muito complicada, onde coisas que foram muito bem estabelecidas por anos, as pessoas, através das redes sociais, agora têm coragem de duvidar de tudo, né? E duvidam de fatos, tal. Mas isso já é outra discussão. O que eu estou falando são de coisas mais concretas. Dito isso, vamos para Romanos, capítulo 10. Eu vou ler esse texto todo. Nós também vamos ler ele na semana que vem, porque ele nos ensina muita coisa sobre o como liberar a fé. Mas agora eu quero olhar especificamente no B do ABC, que é como a fé vem. Beleza? Mas vamos ler o texto todo. Versículo 8. Porém que se diz, a palavra está onde? Perto de ti. A palavra de Deus.
ela está perto de ti. Na sua boca e aonde? No seu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Amém? Pastor, ele está falando da fé vertical ou horizontal aqui? Ele está falando da vertical aqui. Porque ele está falando, vai falar de novo nascimento, inclusive. Amém, irmãos? Ele está falando que os judeus não receberam a Cristo porque não ouviram a palavra. Ou não deram ouvidos. Versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração, diga coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos, porque com o coração se crê. Amém, irmãos? Com o coração se crê. A fé, ela não é um exercício mental, ela é um exercício espiritual. Por isso a metáfora aqui é do coração e não da mente. Amém, irmãos? Coração dando sentido não do órgão físico coração, mas sentido de âmago, do centro da nossa vida. Que somos seres espirituais, nós viemos de Deus, Deus soprou no corpo físico o fôlego da vida, Deus soprou de si mesmo, Deus que é espírito, soprou no corpo humano físico o espírito, e quando o espírito que veio de Deus se juntou com o corpo que veio da terra, passamos a ser uma vida, um ser vivente, uma alma vivente, amém, irmãos? Então, a fé, ela é um atributo que está no espírito humano, não necessariamente na mente humana ou num exercício cerebral humano. Você está comigo? Pois com o coração... Onde é que eu estou? Em qual versículo? 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê, aleluia, não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Ele está fazendo isso aqui porque desde o capítulo 9, do capítulo 1 ao 8 de Romanos, Paulo está mostrando como a justificação se dá pela fé e não por obras da lei. Amém, irmãos? Ele mostra como todos pecaram e como eles são justificados gratuitamente. Ele conclui esse pensamento que é a mais perfeita explicação sobre justificação pela fé que existe. É Romanos, capítulo 1 ao capítulo 8. Eu costumo dizer que se a gente não tivesse Romanos de 1 a 8 na Bíblia, a gente entenderia justificação pela fé, porque Jesus fala isso e Paulo e os outros apóstolos falam isso em outros textos. Amém, irmãos? Mas, se a gente não tivesse nada da Bíblia e só tivesse Romanos do capítulo 1 ao 8, a gente saberia perfeitamente que a justiça é pela fé. Você está comigo? É o grosso da doutrina da justificação pela fé, está de Romanos do capítulo 1 ao capítulo 8. E nos capítulos 9, 10 e 11, Paulo vai mostrar como a regra da justificação pela fé opera tanto para gentios como para judeus, e que os judeus não têm vantagem, porque eles pecaram tanto quanto os gentios. Amém, irmãos? Mesmo eles tendo a adoção, mesmo eles tendo as promessas, mesmo ele tendo tudo isso, eles só serão salvos mediante a fé em Jesus e não porque são judeus. E então ele está mostrando essa regra universal. Pois não há distinção entre judeu e grego, versículo 12, uma vez que eu mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Veja que ele não diz todo aquele que reconhecer que Jesus histórico existiu. Todo aquele que acreditar que Jesus foi um homem que viveu na Galileia será salvo. Mas todo aquele que invocar, a palavra invocação não significa apenas um convencimento mental de que Jesus de fato existiu. Mas é algo para pessoal. É um invocar. Eu invoco Jesus na minha vida. Você está comigo, irmãos? Mas todo aquele que fizer isso será salvo. No caso de Paulo, aqui ele está falando de judeu e grego. Mas a regra serve para qualquer pessoa. Você está comigo?
Todo aquele que invocar o Senhor Jesus será? Todo evangélico será salvo? Não. Alô? Todo católico será salvo? Não. Mas e se o católico invocar Jesus? Será salvo? Alô? Amém? Sentindo os neurônios religiosos fritar aqui. Porque não se trata a salvação, vamos ver isso daqui a pouco, ela não está no que o homem faz, mas no que Cristo fez. Nossa parte passa a ser crer no que Cristo fez. E não importa onde você está, o que importa é se você crê no que Cristo fez. E você o invoca. Obviamente, se você nasceu de novo e crê em Cristo, você deve buscar caminhar, e a Bíblia ensina isso, com pessoas que têm a mesma fé que você e podem ajudar você a crescer nesta fé. E quanto mais alinhado com as Escrituras esse grupo é, mais seguro é para a sua vida. Você está comigo, irmãos? Mas para ser salvo, basta, não existe nada que pode ser acrescentado a isso. Todo aquele que invocar o Senhor Jesus será salvo. De fato, as seitas nascem de acréscimos a essa regra. É preciso aceitar Jesus, mas é preciso ser dessa igreja aqui. É preciso aceitar Jesus, mas tem que ter esse livro aqui. É preciso aceitar Jesus, sim, mas Jesus Deus, não Jesus homem. Qualquer confusão na crença sobre Jesus é o nascimento de uma seita ou de uma heresia. Você está comigo, irmãos? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí preste atenção a partir do versículo 14, porque aqui existe uma regra dourada da salvação. Amém? Porém, como invocarão em quem não creram? Amém? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então preste atenção que ele está dando uma ordem ao contrário. Amém, irmãos? Ele diz: todo aquele que invocar será salvo. Mas como invocar se não crer? Então, a crença, ela leva à invocação. Você está comigo? Salvação acontece quando eu invoco, mas eu só invoco se eu crer. Mas como crerão naquele de quem nada ouviram? Então, para poder crer, invocar e ser salvo, eu preciso primeiro ter ouvido. E como ouvirão se não há quem pregue? Amém, irmãos? E esse texto também nos mostra como o homem não tem glória alguma ou participação meritória na sua salvação. Por quê? Porque a parte dele é quase que só uma resposta semi-involuntária. Porque ele só é salvo se ele invocar, mas ele só invoca se ele crer. Agora, como é que ele crê? Mas para ele ouvir, outro tem que pregar. Ou seja, ele jamais chega a ser salvo se outro não vier e trouxer a palavra para ele. Você está comigo, irmãos? 15. E como pregarão se não forem enviados? Veja o problema de uma igreja que não se relaciona com missões, que não se envolve financeiramente com o envio de pessoas para a obra. Você está comigo, irmãos? É um problema grave. E como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. 16. Mas nem todos obedeceram ao evangelho.
Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, ou pelo ouvir a pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas eu pergunto, porventura não ouviram? A resposta é sim. Por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, e com gente insensata eu os provocarei a ira. E aqui ele volta a falar da dinâmica judeu e gentil. Amém, irmãos? Mas olha para cá. Porque ele estabelece uma regra. Quem é salvo, gente? Todo aquele que o invocar será salvo. Então eu invoco e sou salvo. Para invocar, eu preciso crer. Para crer, eu preciso ouvir. Porque a fé, ela vem. Vem como? Pelo ouvir. Você está comigo? Ouvir o quê? A palavra de Cristo. Isso é muito importante. Não é ouvir o que eu quero, não é ouvir o que eu gosto, não é ouvir o que eu acho. E aqui está o problema da congregação da internet. Porque a internet estabeleceu uma coisa na nossa vida que é o chamado viés de confirmação. Tudo que você discorda, você não curte e para de seguir. Quando você concorda, você compartilha, curte e passa a seguir aquela pessoa. Qual é o problema disso? Você não aprende nada. Porque você só promove aquilo que você já sabe e concorda. E isso não gera fé. Alô? Tudo bem com você? Está me amando ainda? O que gera fé? Aprender sobre Cristo. Você está comigo, irmãos? Por quê? Como nós falamos, o que é a fé? Fé é agir ignorando aquilo que se vê, baseado num conhecimento prévio. A fé em Deus é agir contrário do que se vê, porque Deus não se vê, baseado no conhecimento desse Deus. Você está comigo? E como é que eu posso conhecer aquele que é invisível? Ele estabeleceu que essa forma seria inspirando homens que escreveriam sobre ele e proclamariam sobre ele. E aqui, isso é muito importante. Paulo fala que nós estamos fundamentados sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Ah, ele está falando de qualquer pessoa profeta no Novo Testamento? Não. Quando ele fala a doutrina dos apóstolos e profetas, ele está falando especificamente do Velho e do Novo Testamento. Os escritores do Velho Testamento são todos chamados de profetas. Os escritores do Novo Testamento ou são apóstolos ou escreveram baseado em influência apostólica. Por exemplo, nós temos 4 evangelhos. Mateus e João eram apóstolos, andaram com Jesus. Marcos e Lucas, não. Amém, irmãos? Mas Lucas aprendeu o evangelho com Paulo e Marcos, além de andar com Paulo, também escreve o seu evangelho quando está com Pedro em Roma. Amém, irmãos? O livro de Marcos nada mais é do que as memórias do apóstolo Pedro. Você está comigo, irmãos? Amém. Ah, mas Tiago não era um dos 12, mas além de ser chamado na Bíblia, ele era irmão de Jesus, e a Bíblia mostra muito bem que os apóstolos treinaram Tiago até que ele ficasse maduro o suficiente para assumir o pastoreio da igreja de Jerusalém. Teve influência apostólica aqui ou não? Muita. E alguém pode dizer, mas e Hebreus? E Judas? A doutrina de Hebreus evidencia uma influência apostólica. Provavelmente paulina. Dificilmente foi Paulo que escreveu Hebreus. Mas é impossível tirar os aspectos paulinos do texto de Hebreus. Você está comigo, irmãos? Judas era irmão de Tiago e também irmão de Jesus. Resolvemos o problema da influência apostólica aqui.
Você está comigo, irmãos? Então, a doutrina dos apóstolos é o Novo Testamento e a doutrina dos profetas é o Velho Testamento. Quem são essas pessoas? São pessoas selecionadas soberanamente por Deus para revelar a vontade de Deus para a humanidade. Você está comigo, irmãos? Ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual foi posto. E Paulo diz, eu sou prudente construtor desse fundamento. Não pode chegar alguém que percebe um ministério apostólico, você sabe que nós acreditamos que existem apóstolos nos dias de hoje, mas eles não são fundamentadores da doutrina que a igreja crê. Isso foi selado aos 12 e ao apóstolo Paulo. Você está comigo, irmãos? Agora, o que eu quero que você entenda é isso aqui, ó, o processo da graça de Deus. Porque Efésios capítulo 2, versículo 8 diz, ora, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não das obras. Agora, repara que ele inclui fé como algo que não é obra. Amém? Pela graça, mediante a fé, não obra. Então mostra que o homem não se gloria da sua fé. Alô? Você está comigo, irmãos? Eu quero que você pense comigo. Porque Deus cria o homem, isso aqui é a Bíblia. Deus cria o homem. Por que Deus criou o homem, afinal de contas? Porque Ele quis. Irmão, você vai procurar, a humanidade está procurando há 2000 anos a explicação. E a única explicação é, Ele quis. Ele criou o homem. Esse homem perverte o sentido e o motivo da sua criação e se separa de Deus. Por pura maldade. Amém? Deus deveria fazer o quê? Pensa comigo. Se eu crio esse celular para fazer ligação, e o celular, safado, decide que não vai fazer ligação, o que eu poderia fazer com ele? Eu jogaria fora. Todos vocês, seria maldade da minha parte jogar isso fora? Mas quando a gente lê sobre juízo na Bíblia, a gente pergunta assim, como é que Deus tem coragem de fazer isso? Alô? Você acabou de dizer que faria a mesma coisa. Você está comigo, irmãos? Ainda assim, se você parar para pensar que o Velho Testamento foi escrito num período de 4.000 anos, você vai ver que Deus faz isso muito raramente. E que Ele passa séculos tendo paciência. Quando olhamos para os 6 primeiros capítulos da Bíblia, nós nos deparamos com o dilúvio. Meu Deus, que coisa horrível. Mas quando a gente pensa que os 6 primeiros capítulos da Bíblia levam 1.500 anos, é muita paciência, hein? Você está comigo? É muita paciência. Então, Deus, ao invés de jogar fora o homem, Deus decide restaurar o homem sem violar a identidade do homem. Como é que Deus vai fazer isso? Deus cria o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Não é assim? Aí o homem se separa de Deus. Aí Deus faz o quê? Deus vem habitar na semelhança do homem. Que coisa mais absurda é o Evangelho, irmãos. Você está comigo? E quando ele está aqui, sabe o que eu acho lindo? A Bíblia mostra que Deus levantou profetas e eles foram, ao longo desses 4.000 anos, fazendo o quê? Instigando expectativa na chegada de alguém. Você está comigo? Deus disse à serpente, vai vir um descendente de mulher. Amém? Aí Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jacó diz, da casa de Judá, o cetro nunca vai se apartar. Amém, irmãos? Aí Moisés diz, Deus vai levantar um profeta semelhante a mim, a ele seguir. Aí vem Davi e diz, um descendente seu vai se sentar no trono para sempre. Aí vem Isaías e diz, porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, do tronco de Jessé. E todos os profetas vêm falando de alguém que está para chegar. Aí ele chega. Agora, os homens tinham expectativa na chegada do Messias?
Tinha. Quem botou essa expectativa lá? Deus. Aí ele chega. E os homens o rejeitam. Ele vem sem avisar. Ele vem sem nenhuma pompa e circunstância. Porque você pode romantizar o quanto quiser, mas a criança ficar guardada num lugar que vaca come, não tem glamour nenhum nisso. Amém, irmãos? E aí ele vai morar onde? Num canto de país que os moradores da cidade vizinha falam: pode alguma coisa boa vir de lá? E eu não estou falando do morador de Goiás com o morador de São Paulo, não. Eu estou falando do cara que mora em Goiânia, falando do cara que mora em Teresópolis. Porque Natanael era galileu, ele só não era de Nazaré. Quando ele disse isso, pode alguma coisa boa vir de Jerusalém, vir de Nazaré. Amém, irmãos? Então Jesus vive 30 anos, 8 anos no Egito. Depois passa o restante da sua vida num cantinho de terra que ninguém sabe quem ele é. Lá nesse lugar, ele escolhe 12 caras que nenhum rabino de Israel escolheu. Nenhum rabino deu moral para esses caras. Mas Jesus diz para eles: não foram vocês que me escolheram, eu vos escolhi a vós. E eu vos designei para que vocês vão e dê fruto. Você está comigo? E Jesus treina esses caras, prepara esses caras, e quando ele percebe que os caras já entenderam que ele é o Messias, ele conta para os caras o quê? Olha, eu vou morrer, tá? Aí os discípulos falam o quê? Não. Eles não estavam crendo, não estavam orando pela morte do Messias. Jesus se dá voluntariamente para morrer. Amém? E quando ele morre, os discípulos estão orando para ele ressuscitar? Não. Ele disse: eu vou pescar, vou voltar para a minha vida. Amém, irmãos? Por que eu estou falando tudo isso? Porque Deus está fazendo a obra e o homem não está nem vendo na história. Você está comigo, irmãos? O homem não está desejando, não está merecendo, não está orando por isso, e Deus está fazendo mesmo assim. Como? De graça. Amém? Aí, ele morre e ressuscita. Como? De graça. E quando ressuscita, ele chega para os 12 caras e fala o quê? Olha, vocês vão por todo mundo, mas não vão antes que o meu espírito caia sobre vocês. Porque vocês não vão na força de vocês. E vocês não vão falar o que querem, vocês vão falar o que eu ensinei. E aqui eu quero que você entenda essa dinâmica da graça de Deus. Por quê? Os caras foram escolhidos por Deus. E quem foram eles? Os que ninguém escolheria. Para que todo mundo tivesse certeza que não era mérito humano. Aí eles vão pregar o que eles pensam? Não, a palavra que eles aprenderam com Jesus. E a capacidade de pregar? Só depois que o Espírito Santo cair sobre eles. E aí, no dia de Pentecostes, eles pregam a palavra de Cristo na unção do Espírito. Amém, irmãos? E essa pregação da palavra de Deus com a unção do Espírito quebra o poder do pecado na vida dos ouvintes e 3.000 pessoas nascem de novo na primeira mensagem. O que nos mostra que a fé não brota de desejo humano, mas de uma obra totalmente divina. Então, o homem não tem glória alguma na sua fé, porque ela vem para nós, involuntariamente, mediante o ouvir a palavra de Deus. Oh, aleluia. Você está comigo, irmãos? A fé vem, eu não luto por ela, eu não a conquisto, eu nem a mereço. E talvez quando eu faço, não, foi a minha fé. Está se gloriando do quê, meu filho? A fé veio. E tem sentido mais involuntário do que ouvir? Você pode não provar. Você pode fechar o olho e não enxergar. Mas para não ouvir, dá um trabalho medonho, irmão. Você está comigo?
O mais involuntário dos sentidos humanos. Você pode tapar o nariz e não sentir cheiro. Mas mesmo que você tape os ouvidos, você ainda ouve. Alô? Está me amando ainda? Obviamente, o texto aqui de Romanos não está falando exclusivamente de ouvir. O ato de escutar, o sentido de escutar. Mas de receber e dar ouvidos. Por quê? Porque ele mostra que os judeus também ouviram, mas não creram. Porque em todo o mundo foi pregado. E aqui está a parte humana. O homem não tem glória, mas ele pode piorar a sua situação não recebendo a palavra. Você está comigo, irmãos? O homem não pode... Ele não tem mérito no ganho, mas ele pode ter mais culpa ainda na perda. Como assim? Digamos que na rua aqui do lado exista um mendigo que costuma passar os seus dias aqui. E podemos fazer discussões sociais sobre o que leva a pessoa à mendicância. Mas vamos combinar que proatividade e diligência não estão na vida de uma pessoa que chega numa condição dessa. Você está comigo, irmãos? Então, por mais azarado que ele tenha sido, há muita responsabilidade nele de estar nessa condição. Você está comigo, irmãos? Beleza, ele está lá. Mas digamos que um homem muito bilionário vem e frequenta o culto aqui na igreja, e ele é tocado pela palavra e sai daqui e olha o mendigo ali parado. E ele decide, rapaz, eu vou mudar a vida desse cara. E no dia seguinte ele chega aqui com uma maleta com $1 milhão. Você está comigo? Hoje isso daria aproximadamente 5.600.000 reais. Dá para mudar de vida, não dá? Muda um pouco a vida. Agora presta atenção. Se aquele homem de negócios chega e entrega a mala para o mendigo, e o mendigo estende a mão e recebe, a vida dele muda num piscar de olhos, sim ou não? Sim. Agora presta atenção. Qual glória ele tem nessa mudança? Nenhuma. Porque o dinheiro é de quem? Do milionário. Mas se ele rejeita, ele é mais culpado ainda da sua miséria. Você está comigo, irmãos? Então nós pecamos, Deus veio em Cristo, comprou a salvação e fez essa palavra nos perseguir. Porque você estava orando para a pregação chegar em Goiânia? Estava não, ela perseguiu você. Você concorda? Que a palavra de Deus perseguiu você. Aconteceu 2000 anos lá na Judeia. E ela veio pegar você aqui no século 21 e no Brasil. O Espírito Santo veio trabalhando até chegar até você, meu querido. E ela chega a você. E se você a rejeita, concorda que você pecou 2 vezes? E é por isso que não existe salvação para esse. Amém, irmãos? Amém. Porque a fé vem. Ela nos persegue. Ela vem atrás de nós. Você está andando na rua, tem um doido entregando panfleto. Aí você está passando na rua, vê um letreiro. Estão precisando de um letreiro, amém, irmãos? Você está criando um letreiro bonito aqui para essa igreja? Aí você está andando na rua e vê um letreiro. E há alguma coisa dentro de você. O nome dele costuma ser Espírito Santo. Fala, entra. Agora sabe o que é legal? Porque a Bíblia ainda diz. Jesus disse, convém-vos que eu vá, porque se eu não for o Consolador não virá. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Então, não é a minha lógica que conclui que Jesus é a salvação. É o Espírito Santo que me convence. Amém. Alô? Você está comigo, irmãos? E Paulo diz em Romanos, no capítulo 2, versículo 5, porque é a bondade de Deus que te conduz. Você é conduzido ao arrependimento. Você está comigo? Amém, irmãos? Então, a graça de Deus, ela nos conduz à salvação.
E a nossa única parte nisso é receber ou não. Você está comigo? Agora, abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. E versículo 21. Eu conversei essa semana isso com o pessoal do Rema e eu quero conversar com você. 2 Coríntios 5 e o verso 21. Eu acho que eu já falei isso na igreja também. Mas é bom você ir se acostumando. Eu repito sempre os mesmos exemplos. Porque é os que eu tenho. Amém, irmãos? Eu estou estudando para aprender mais, mas eu fico sempre nos mesmos. Porque eu já gostei dele, já testei Romanos 5, 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o quê? O fez pecado por nós. Para quê? Nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Segura para cá. Eu costumo chamar isso aqui de modus operandi da graça de Deus. Você ainda vai ouvir muito isso aqui. O que é o modus operandi da graça de Deus? Jesus, que não tinha pecado, nós tínhamos pecados. Amém, irmãos? Nós tínhamos pecado. Então, ele vem para cá, nossa condição, assume o nosso pecado, para que nós sejamos elevados à condição de sem pecado dele. Amém? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Isso aqui é como Deus age. Posso citar vários exemplos. Isaías 53. Ele que vivia na glória inacessível, tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você está comigo? Ele se fez maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro, para que a bênção prometida a Abraão chegasse até nós, gentios. E bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, pois conheceis a graça de Deus em Cristo Jesus, que sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então isso é o modus operandi da graça de Deus. Jesus assume a nossa condição de derrota, para que possamos desfrutar do estilo de vida dele em vitória. Essa vitória não é conquistada por nós. A justiça não temos glória nela, não temos glória na cura, não temos glória na prosperidade, não temos glória na vida de bênção. A glória é de Cristo. Você está comigo, irmãos? Mas vira a página aí. Capítulo 5, capítulo 6, versículo 1. Amém? Você achou? E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos o quê? O quê? Não recebais em vão a graça de Deus. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Vá comigo para 1 Coríntios agora, capítulo 5, 15, versículo 10. 1 Coríntios 15, 10. Vamos ler o 9 para você entender o contexto. Paulo está falando para quem Jesus apareceu, e ele vai dizer que Jesus apareceu para ele também, depois de ressuscitado. Amém? E ele diz assim, capítulo 15, versículo 9: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Amém? Então, eu de mim mesmo sou o quê? Eu sou um indigno perseguidor da igreja. Amém? Mas, pela graça de Deus, eu o quê? Eu amo essa frase de Paulo. Pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. Pelo meu merecimento, eu sou o quê? Indigno perseguidor. Mas pela graça de Deus, eu sou o quê? Eu sou apóstolo, porque foi a graça que fez isso em mim. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não foi merecida, não foi conquistada, não se tornou o quê? Vã. Foi isso que ele disse para a gente não fazer, não permitir ou não receber em vão a graça de Deus. E a graça não se tornou vã. Antes, preste atenção no equilíbrio de Paulo aqui, porque é um negócio maravilhoso. Eu trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos. Todavia não eu.
Mas o quê? A graça de Deus comigo. Olha isso aqui, presta atenção nisso aqui. Eu, de mim mesmo, eu sou blasfemo, perseguidor, indigno. Mas a graça de Deus veio e me colocou como apóstolo. Agora, eu poderia ter feito essa graça vã. Como? Não trabalhando. Você entendeu isso? Mas ele não permitiu que a graça dele se tornasse, que a graça de Deus na vida dele fosse vã. Antes ele trabalhou, mas ele sabia de uma coisa. Esse trabalho dele era o quê? A graça de Deus comigo. Por quê? Porque foi a graça de Deus que disse que eu era apóstolo. Eu de mim mesmo era perseguidor. Mas a graça disse, não, você é apóstolo. Eu te capacito para ser apóstolo. E ele apenas disse, ok, eu vou ser apóstolo. Então a graça pegou com ele e ele foi desenvolver o apostolado. E aí ele nos diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Não receba em vão. O que quer dizer não receber em vão essa graça? Como é que eu recebo em vão a graça para ser justiça? Ele me capacita a ser justiça e eu continuo na vida do pecado. Mas como é que eu me livro da vida de pecado? Crendo na graça que me foi dada. Porque vai ser a graça de Deus comigo que vai me permitir andar livre da vida de pecado. Oh, aleluia. Oh, meu Deus do céu. Quando ele diz que tomou as minhas enfermidades e pelas suas pisaduras eu fui sarado, e eu digo assim, não, doença não vai dar em poste, tem que dar em gente. O que eu estou fazendo? Eu estou recebendo em vão a graça para ser curado. Mas quando eu recebo essa graça, eu levanto as minhas mãos e digo, obrigado, Pai, porque eu sou sarado. Pelas suas pisaduras eu fui livre. Eu não estou sendo arrogante, eu não estou sendo prepotente, eu estou acreditando no que a Bíblia diz sobre mim. Aleluia. E a graça de Deus, meu Deus, eu acho que eu estou atrapalhando a aula ali. Ela vai pegar comigo, ela vai me levantar e eu verei a manifestação da minha cura. Você está comigo? A questão é como eu lido com a informação do que a graça fez para mim. Eu recebo ela em vão ou eu fico com ela? Eu não merecia minha salvação, mas eu acreditei nela. Eu fui salvo. Eu não mereço minha cura, mas eu acreditei nela. Eu fui sarado. Eu não acho que eu sou um justão, mas eu acredito que fui justificado. Eu fui declarado a justiça de Deus. Você está comigo, irmãos? Tudo o que Deus faz na minha e na sua vida é de graça mediante a fé. Porque é dessa relação que vai existir essa relação. E o que vai acontecer? Deus vai ser tão glorificado aqui como Ele é aqui. Porque é de graça mediante a fé. Amém. Amém, irmãos? Por isso a fé vem. Porque Deus trabalha para você recebê-la. Isso é um trabalho de Deus. E Ele tem toda a glória na fé que você tem. Você está comigo, irmãos? Amém. Mas a gente se gloria do quê? Só pensar isso já mostra o quanto ainda precisamos renovar a nossa mente. Mas qual é a nossa glória? Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória nas coisas. Amém. Você recebeu uma coisa boa essa manhã? Glória a Deus. Viver pela fé é viver uma vida que glorifica a Deus. Entendendo quem Ele é. Entendendo o que Ele fez em Cristo por você. E agindo baseado nisso, não no que seus olhos veem. Então, quanto mais eu recebo a informação... E uma vez eu ouvi uma frase do pastor João Roberto e eu achei muito interessante.
Nós falamos sobre evangelizar as pessoas. Amém, irmãos? E quando a gente pensa em evangelizar, a gente pensa no ímpio ou no não cristianizado ou no não evangélico, muitas vezes, recebendo a palavra da salvação, a boa nova da salvação, amém? Para ser salvo. Mas você sabe que uma vez João Batista, ele questionou Jesus. Falou assim, é você mesmo o Messias ou havemos de esperar outro? Aí olha o que Jesus diz, vai dizer para João, se eu sou ou não o Messias. Vai dizer para João, os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem. Você está comigo? E aos pobres é anunciado a boa nova, o evangelho. Alô? Ele não falou de ímpio. Alô? Tudo bem que Jesus estava provando com as suas obras que ele era o prometido do Velho Testamento, porque o Velho Testamento anunciava que ele faria essas coisas. Você está comigo, irmãos? Mas por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós somos evangelizados a respeito da salvação, mas não fomos evangelizados a respeito da cura. Não fomos evangelizados a respeito de uma vida abundante em Deus. Não fomos evangelizados a respeito do nosso chamado e ministério. Amém, irmãos? Mas o mesmo modus operandi que operou em Cristo para nos salvar, opera nessas coisas. E Ele é glorificado quando você vive o estilo de vida de salvo, de próspero, de curado, de chamado. Amém? O que importa é Ele ser exaltado na nossa vida. Amém, irmãos? Você pode ficar de pé? Você foi evangelizado essa manhã? E recebeu o evangelismo? Aleluia. Aleluia. Quantos estão gratos por essa fé? Essa vida de fé. Baseada no que Ele fez. Baseada no que Ele conquistou. Aleluia. Quando dizemos que tomamos posse, irmãos, é importante que entendamos isso aqui. Não estamos tomando posse de Deus ou o que a gente quer. Tomamos posse do que a Bíblia diz que Deus em Cristo já nos deu. Você entendeu isso? Porque é receber a graça em vão, não viver naquilo que a Bíblia diz que já é nosso. Amém. Então, quando a Bíblia diz que nós fomos feitos justiça de Deus, não é humildade dizer que eu ainda sou pecador, por mais que eu não tenha glória nenhuma. É receber a graça em vão, porque Ele me declarou justo. Eu não mereço essa justiça, eu não trabalhei e me santifiquei para ela, ela foi imputada em mim. Mas uma vez imputada em mim, a graça me capacita a viver assim. Você está comigo? Não é meu merecimento. Até porque se eu acreditasse no meu merecimento, eu estava saindo da vida de justiça e entrando na vida do pecado, porque isso seria mentira, orgulho e presunção. Mas é por causa da graça de Deus. Você entende? Então exalta o Senhor por essa vida de graça e fé. O que os teólogos chamam de sistema graça-fé. Na nova vida com Cristo, tudo é no sistema graça-fé. Deus deu de graça. Vivemos isso pela fé. Lembrando que a fé também foi de graça. Oh, aleluia. A fé vem pelo ouvir, ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Cristo. Esteja com seu coração aberto para receber a palavra de Cristo. E a fé brotará no seu coração. Certa vez os discípulos pediram: Senhor, aumenta-nos a nossa fé. E a resposta de Jesus foi muito dura, mostrando que essa oração não é ouvida. Jesus disse: olha só,
Eu não vou dar prêmio para quem faz o que é mandado. Essa foi a resposta de Jesus. E a questão era perdoar 70 vezes 7. A fé tem a ver com a nossa vida diária. Aqui? Não tá aqui na hora da caixa, não. Tem um rádio demoniado dentro aqui. Tá com o microfone. Monta o microfone. Aqui deu uma entrada. Talvez não seja isso. Ah, é alguém no Zoom. Liga o Zoom aí, Alex. Qual do Zoom? Liga o microfone. O celular. É o celular, pode ligar o. Alô. É o seu aqui, ó. Aleluia. Então, vamos orar. Levante suas mãos, exalta o Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela fé. Pela vida de fé. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. O Senhor enviou a Tua palavra e nos sarou. E nos livrou do que era mortal. Temos a Tua palavra, temos vida, temos fé. Estamos curados, estamos justificados, redimidos e livres, ó Pai. Livre das cadeias do pecado. Aleluia, aleluia. Obrigado por essa vida, Senhor. Obrigado por essa vida. Essa vida maravilhosa, que é a vida de fé. Essa vida de aventura que é a vida de fé. Que vivemos não baseado no que vemos, não no que sentimos, não do que podemos calcular, não do que podemos solucionar com a nossa mente, mas vivemos baseados apenas na tua fé. Como teu servo, teu amigo Abraão, que creu contra a esperança, porque estava plenamente convicto que o Senhor era poderoso para cumprir o que prometera. E isso lhe foi imputado para a justiça. Aleluia, aleluia. Obrigado, ó Pai. Obrigado por essa fé. Obrigado, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode se sentar. Lembra desse livro? Ele vai te abençoar tremendamente.